Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Laine. Na aula de ciência de hoje, nós vamos falar sobre os vertebrados, tá? Nós já falamos nas aulas anteriores sobre os animais que são invertebrados e hoje a gente vai dar início a falar sobre os animais vertebrados, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre os peixes, anfíbios e répteis. Esse conteúdo ele está aí no capítulo 20 do livro de vocês, a partir da página 260. Então, pessoal, os vertebrados, eles vão ser aqueles animais que apresentam coluna vertebral. Nós, seres humanos, também pertencemos ao grupo dos vertebrados. Então, na história da evolução dos vertebrados, provavelmente os peixes foram os primeiros seres vertebrados a surgirem. E posteriormente vieram os anfíbios e répteis, tá? Depois desses, com a evolução, foram surgindo aí as aves e mamíferos. Então, por isso que, de acordo com a evolução, a gente inicia falando aí sobre os peixes. Então, vamos lá começar a falar sobre os peixes, pessoal. Os peixes, eles são vertebrados, que vivem no ambiente aquático e surgiam como um novo grupo que possuíam mandíbulas. Tornaram-se predadores mais eficientes com uma dieta mais variada. Eles se protegeram melhor de predadores por conta dessa mandíbula e a maioria tem o corpo coberto por escamas. Então, ele adquiriu uma habilidade com o nado cada vez maior, de acordo com a sua evolução, e além disso, os peixes eles respiram por meio de brânquias, que realiza aí as trocas gasosas, tá? Então, a respiração dos peixes, elas ocorrem por meio das brânquias, que são essas estruturazinhas, que fica aqui na lateral dos peixes, que permite aí a saída da água pobre em O2, tá? Os peixes, eles têm cerca de 350 milhões de anos, tá? Então, segundo os estudos, os peixes eles evoluíram separadamente. Então, nós temos dois tipos de estrutura de peixe. Nós vamos ter os peixes cartilaginosos e os peixes de esqueleto ósseo, tá? Então, de acordo com a sua evolução, os peixes foram evoluindo e obtendo características diferentes. Então, nós temos os peixes cartilaginosos, que são, por exemplo, o tubarão-martelo. E temos também os peixes que têm estrutura de esqueleto ósseo, que nós temos como exemplo o robalo. Então, os peixes cartilaginosos, eles são aqueles peixes que vivem em ambiente de água doce, no caso de algumas arraias, e vivem também em mares e oceanos, tá? Os hábitos alimentares desses peixes, eles são, na maioria, predadores de crustáceos, peixes e répteis e mamíferos. Então, a maioria desses peixes cartilaginosos são predadores e alguns são filtradores de plâncton. Então, nós temos como representantes tubarões e os cações, tá? Então, os peixes cartilaginosos, que têm essa estrutura cartilaginosa, eles são aí classificados, a maioria, como predadores. Já os peixes ósseos são aqueles peixes que vivem em água doce, rios e lagos e também podem viver em mares e oceanos. Sobre os hábitos alimentares dos peixes ósseos, eles vão variar os seus hábitos alimentares, se alimentando de plâncton e até de ferozes predadores, como por exemplo piranhas e moreias. Então, de exemplos de peixes ósseos, nós temos a moreia, o paru, o linguado, peixe cachimbo. Então, nós temos diversos peixes aí que possuem aí, a estrutura classificada aí como peixe ósseo. E agora nós vamos iniciar falando sobre os anfíbios. De anfíbios, nós temos como representante a cobra, a salamandra, a perereca, o sapo, o rã. Então, os anfíbios, eles vivem em rios, lagos, banhados, florestas, cerrados, campos. Eles procuram viver em ambientes razoavelmente úmidos, tá? Tem a sua alimentação. Eles são carnívoros, principalmente de insetos, tá? Então, geralmente, a maioria dos anfíbios se alimenta aí de insetos. E sobre o seu hábito de vida, eles têm um ciclo de vida aquático e terrestre, tá? Ou seja, passam parte da fase da vida dentro da água
e uma fora da água, que a gente vai ver daqui a pouquinho como ocorre esse ciclo de vida livre aquático e terrestre. Algumas formas podem se enterrar no fundo dos rios também e lagos e permanecer assim até que a estiagem acabe. Então, os anfíbios, eles possuíram uma evolução com relação aos peixes, porque com o surgimento dos anfíbios, surgiu aí a respiração por pulmões. Então, os peixes eles não têm essa estrutura, eles respiram por brânquias, já os anfíbios eles adquiriram os pulmões e respiram aí através deles, tá? Quando presentes os membros locomotores, esses anfíbios já têm aí o surgimento de patas e alguns grupos pernas posteriores adaptadas para salto, como é o caso do sapo. Então, sobre a fecundação, como eu falei para vocês, os anfíbios eles têm uma parte que vivem submersos aí na água e tem uma parte que vive aí de vida terrestre, tá? Então, sobre a reprodução ocorre de forma externa, porém o seu desenvolvimento ele ocorre através de ovo, e esse ovo vai a fecundação do ovo, ele vai gerar um embrião que nós chamamos de girino, tá? E esse girino ele vai se desenvolvendo, sofrendo metamorfose até adquirir a sua estrutura adulta, para que posteriormente ele possa viver fora da água. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os répteis. Os répteis, do latim, significa animais que rastejam. Então, as características dos répteis são todos aqueles animais que rastejam, tá? Entretanto, alguns deles podem andar, saltar e correr e nadar. Eles são animais que são classificados como animais de sangue frio. Então, de representantes dos répteis, nós temos jacaré, crocodilo, tartaruga, jabuti. Então, nós temos diversas espécies aí representantes dos répteis. Os répteis, eles são carnívoros, o jacaré, crocodilo, tartaruga. Nós temos os répteis herbívoros, que se alimentam aí, não se alimentam de outros seres vivos. Então, nós temos como exemplo alguns lagartos e tartarugas. E nós temos os animais onívoros, que são lagartos e tartarugas, tá? Então, eles, para se desenvolverem, eles se desenvolvem através de ovos. Então, sobre a evolução dos répteis, tá? Eles já são um pouco mais evoluídos. Eles têm essa adaptação, que é esse surgimento do ovo, tá? Então, ele se reproduz e o seu desenvolvimento ele ocorre aí dentro de uma bolsa, que nós chamamos de ovo, e o feto ele vai se desenvolvendo dentro desse ovo até que ele esteja desenvolvido e que o ovo eclode e ele possa sair, como é o caso que ocorre aí nas tartarugas, tá? Sobre a sua fecundação, ela ocorre de forma interna, então eles se acasalam para se reproduzir. Eles possuem também uma adaptação na sua pele. Eles têm uma pele impermeável, que é recoberta por escamas, que é o caso aí da cobra, lagarto. E também nós temos a estrutura de casco, que é presente aí nas tartarugas, que é uma forma de adaptação de proteção. Além disso, os répteis também têm uma novidade evolutiva, que é a parte de pares de cabeças soltos, que é o que ocorre na serpente. Por isso que ela consegue se alimentar aí de mamíferos e diversos animais que têm aí o dobro, o triplo do seu tamanho, por conta desses ossos que se partem, que são soltos. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de ciência sobre esse conteúdo na página 281, 282 e 283.